De acordo com as Nações Unidas, a Índia se tornou o país mais populoso do mundo em 2023. Você consegue adivinhar qual é a posição dos Estados Unidos da América nessa classificação? É o número 3. E os Estados Unidos são o quarto maior país em termos de tamanho. Ocupa cerca de 6% da massa terrestre da Terra. Muito espaço para os 335 milhões de pessoas que vivem lá, certo? Não há necessidade de se comprimirem em uma única região. Bem, não é bem assim. A população dos Estados Unidos é distribuída de forma bastante desigual. Vamos traçar uma linha bem no meio do país. Ela vai de Dakota do Norte, no norte, até o Texas, no sul. Depois de inserir os dados do censo e fazer alguns cálculos, surgem números surpreendentes. 80% da população dos Estados Unidos vive a leste da linha imaginária. Os 20% restantes vivem a oeste. Isso equivale a apenas 1 em cada 5 norte-americanos. Estamos falando de grandes áreas metropolitanas como Los Angeles, San Diego e São Francisco. Difícil de acreditar? Basta olhar para um mapa de satélite dos Estados Unidos à noite. A parte direita, costa leste, está brilhando muito, não é? Mas por quê? Por que há um desequilíbrio tão grande na população? Em poucas palavras, história e geografia. A costa leste é o local onde os Estados Unidos se tornaram independentes em 1776. Essas são as 13 colônias originais. Em pouco tempo, os colonos começaram a se espalhar para o oeste. Um marco importante foi a compra de Louisiana em 1803. Hoje, essa região é, em sua maior parte, o que chamamos de meio-oeste. A área se alinha muito bem com a bacia hidrográfica do Mississippi. Sim, isso significa uma abundância de solo fértil ideal para a agricultura. Mas será que isso significa automaticamente um aumento na população? Os dados demográficos dos Estados Unidos revelam que a maioria de seus cidadãos vive ou na costa leste ou na oeste. Isso deixa um grande pedaço de terra no meio do país praticamente vazio. É conhecido como o Cinturão Subpovoado dos Estados Unidos. A área se estende da fronteira com o Canadá ao norte até o México ao sul. A área total da superfície dessa faixa de terra é de 900 mil metros quadrados. Isso é 2 vezes o tamanho da Califórnia. Um enorme pedaço de terra. De fato, essa estreita faixa representa 12% dos Estados Unidos contíguos, ou seja, os Estados Unidos sem o Alasca e o Havaí. O cinturão passa de norte a sul por 7 estados, mas sua população representa apenas 1% do total de pessoas que vivem nos Estados Unidos. Isso não significa que a área esteja completamente vazia. Ela ainda é o lar de pouco mais de 3 milhões de pessoas. Essa é aproximadamente a população do país insular da Jamaica. Mas há espaço aqui para muito mais residentes. Vejamos o exemplo da Nigéria. Sua área total de terra é um pouco maior do que o cinturão pouco habitado dos Estados Unidos, mas a população da Nigéria é de 206 milhões de pessoas. Isso a torna o 7º país mais populoso do planeta. Impressionante, não é? Mas por que o meio-oeste americano não está vivendo de acordo com seu potencial? Chegou a hora de uma última aula de história. Já mencionei como os Estados Unidos se expandiram da costa leste para a costa oeste. Isso não significa que o oeste estava ficando muito para trás. Veja, por exemplo, as cidades de São Francisco e Los Angeles. Elas foram incorporadas em 1850. Isso foi apenas 13 anos depois de Chicago. No ano seguinte, Portland foi incorporada. Você já entendeu a situação. E então, em 1869, os Estados Unidos concluíram a construção de sua primeira ferrovia transcontinental. Em termos de transporte, o país estava unificado. Não há nenhuma razão histórica forte o suficiente para explicar por que tão poucas pessoas vivem no centro do país. Chegou a hora de uma geografia interessante. Se você observar o mapa físico do país, verá que esse cinturão fica nas grandes planícies. Como o nome sugere, a área é plana, o que deve ser ideal para grandes assentamentos. Bem, não é bem assim. A leste dessa região há uma enorme mancha de cor marrom. Ela é coberta por montanhas. Mas não são quaisquer montanhas, são as montanhas rochosas. A cordilheira tem cerca de 76 milhões de anos. Ela tem vários picos com mais de 4.000 metros e a maior parte das montanhas rochosas são parques nacionais, uma vasta reserva natural. Mas o mais importante é que a cordilheira desempenha um papel vital no clima da região. Você já ouviu falar do efeito de sombra de chuva? Deixe-me explicar. Sistemas de clima úmido se formam sobre o Oceano Pacífico. Em seguida, viajam para o leste, onde encontram as montanhas rochosas. O ar tem que subir pelas montanhas. É nesse ponto que ele esfria e condensa. O resultado final?
muita chuva e neve para as pessoas que vivem a oeste da cordilheira, e apenas algumas gotas a leste dela. Quando o ar do Pacífico finalmente chega às grandes planícies, ele não contém mais muita umidade. Na verdade, o sistema meteorológico começa a absorver a umidade da paisagem circundante. Isso cria um clima árido a leste das Montanhas Rochosas. Essa é a localização exata do cinturão onde vivem tão poucos americanos. É uma das partes mais secas do país. Então, quando os colonos chegaram no século XIX, eles pensaram: não, vou continuar para o oeste. Além disso, eles estavam indo para a Corrida do Ouro na Califórnia. O clima nessa parte das planícies não é muito bom para a agricultura, e as enormes flutuações na temperatura do ar também não ajudam. Em um único dia, as temperaturas podem cair de 20 a menos 2 graus Celsius. Essas mudanças repentinas na temperatura externa são prejudiciais à saúde humana. É como entrar em uma sala com um ar-condicionado em um dia escaldante de verão. Não é uma sensação agradável. O sul da Califórnia tem um clima igualmente seco. No entanto, cerca de 40 milhões de pessoas vivem lá. Isso faz da Califórnia o estado mais populoso dos Estados Unidos. Seu segredo? Uma vasta rede de canais de irrigação e aquedutos, além de uma parte da água do Rio Colorado. Os verões nas grandes planícies são muito quentes, enquanto os invernos são extremamente frios. A razão por trás desses padrões climáticos selvagens são os ventos polares. Eles pegam carona ao longo da cordilheira das Montanhas Rochosas e depois descem rapidamente para as planícies. Um dia de inverno em Wyoming, por exemplo, pode começar agradavelmente quente. Porém, no final da tarde, a temperatura pode cair facilmente abaixo de zero. Você simplesmente não saberia como se vestir e provavelmente não gostaria de se mudar para cá. Isso também é o que 99% dos norte-americanos pensam. Os seres humanos gostam de se sentir confortáveis, por isso escolhemos viver em zonas de clima temperado. Os lugares que são muito frios ou muito quentes não têm uma grande população. Basta olhar para o continente habitado mais seco. Você adivinhou corretamente, é a Austrália. Quase 70% do país é árido ou semiárido. Essa é uma maneira sutil de dizer que é um deserto. É por isso que os australianos estão amontoados em áreas costeiras. 90% deles vivem em grandes cidades como Sydney, Melbourne e Perth. A única exceção é a capital, Canberra. Ela foi construída no interior, perto de uma fonte de água. Mas o interior da Austrália é escassamente povoado, assim como nos Estados Unidos. Há apenas uma grande cidade em uma área do tamanho de 12 lagos Michigan, ou 700 mil quilômetros quadrados. Uma grande saudação aos moradores de Alice Springs. Eles realmente vivem em um oásis. E o que dizer de lugares com clima temperado como a Europa? A população é distribuída uniformemente por lá, certo? Sim e não, dependendo do país. Na Alemanha, 77% das pessoas vivem em áreas urbanas. Elas têm muitas cidades grandes para escolher. Berlim, Hamburgo, Munique e Colônia têm mais de 1 milhão de habitantes. Mas vamos dar uma olhada na vizinha França. Quantas cidades com mais de 1 milhão de habitantes você consegue citar? Ok, Paris, sem dúvida. Ela tem mais de 12 milhões de habitantes em sua área metropolitana. Mas agora vem o fato surpreendente. As duas próximas cidades da lista, Lyon e Marsella, têm uma população de apenas 2 milhões de habitantes, respectivamente. Dá para perceber o enorme desequilíbrio, não é? Esse é o caso da maioria dos grandes países europeus. Na Grécia, por exemplo, 35% da população vive na capital, Atenas. Portanto, o centro amplamente subpovoado dos Estados Unidos não é um exemplo único. Os Estados Unidos são uma terra das oportunidades, mas as chances de encontrar uma vida melhor são maiores nas grandes cidades. As 100 maiores áreas metropolitanas do país respondem por pelo menos 3/4 do PIB do país, e a maioria delas está localizada nas costas leste e oeste. Não há cidades com mais de 1 milhão de habitantes no cinturão subpovoado do país. Aqui está um rápido quiz sobre geografia e coisas turísticas. Qual é a maior cidade da Itália? Você disse Roma? Então acertou. A população ali é de mais de 2 milhões de pessoas. E qual você diria que é a população atual de Veneza? Essa é uma pergunta difícil de saber de cor. Mas para responder corretamente, em 2022 era um pouco mais de 258 mil pessoas. Agora, e se eu dissesse que para cerca de 80% delas, a Veneza em que vivem não é a turística e histórica com todos os canais, é mais o outro lado da cidade. Se você conhece
uma pessoa que já viajou para Veneza, ela pode ter te enviado um cartão postal com a imagem de uma gôndola em um canal. Aposto que você nunca imaginou que a cidade também poderia ter esta aparência, apenas uma localidade italiana comum. Como turistas, temos uma forte concepção errônea sobre o que é Veneza. Achamos que a verdadeira é a que vemos nos filmes. Detesto ter que acabar com sua ilusão, porém ela é muito mais do que canais retos e pontes antigas. Aqui estão os limites da verdadeira Veneza. Provavelmente os cartões postais que você recebe só retratam essa parte da cidade, chamada de Centro Histórico. Mas ela também inclui o continente, chamado Terraferma, onde a maioria dos venezianos vive atualmente. O interessante é observar como a quantidade de pessoas no centro histórico diminuiu ao longo dos anos. A partir de então, os números começaram a reduzir mais a cada ano que passava. Hoje, apenas 50 mil pessoas podem se dar ao luxo de morar lá. Para entender o motivo, vamos voltar no tempo por um momento. Antes de Veneza se tornar uma importante cidade italiana, ela não passava de um vilarejo de pescadores. Foi somente por volta do século V que as pessoas decidiram se arriscar e construir naquele terreno pantanoso. Se você já se perguntou como esse lugar se sustenta, digamos que é devido a fortes blocos de madeira cravados profundamente no solo. Acontece que é preciso ter oxigênio e água para destruir a madeira, e em solos pantanosos não há muito oxigênio, portanto as construções eram seguras. Foi durante a Idade Média que Veneza se tornou um dos impérios marítimos mais importantes do mundo. Você deve se lembrar que foi de lá que Marco Polo, o famoso comerciante explorador, saiu. A cidade estava extremamente bem localizada, no Mar Adriático, e tinha acesso a grandes impérios comerciais da época, como Constantinopla. Naquela época, os mais prestigiosos empregos que você poderia conseguir eram como os que Marco Polo teve, qualquer coisa relacionada ao comércio de longa distância. Desde então, Veneza consiste em 118 ilhas e algumas pessoas dizem que há cerca de 400 pontes na cidade. Uma pergunta rápida: você pode citar pelo menos duas das mais famosas ilhas de lá? Vamos começar com Burano, famosa por sua fabricação de rendas e sua paisagem super colorida. Para sua informação, Burano também abriga uma torre inclinada menos famosa do que a de Pisa. É chamada de Torre de Burano. E há também a Ilha de Murano. Ela é famosa por seus produtos de vidro fino. Você pode encontrar desde vasos enormes até copos de água, joias e assim por diante. Eles são muito requintados, mas também muito caros. Mas sabe o que dizem? O tempo muda tudo. No século XX, Veneza não era mais o centro comercial que já havia sido. Seu poder econômico estava em séria decadência, então a cidade decidiu investir em outra coisa: seu valor histórico. E a melhor maneira que encontrou foi por meio da preservação. Sejamos sinceros, se você é um turista que gosta de história, aproveitaria a oportunidade de visitar um patrimônio da Unesco, não é mesmo? Inicialmente, isso foi muito bom para a cidade, mas o fato é que, com um aumento vertiginoso do turismo em Veneza, a antiga dinâmica local começou a mudar para acompanhar esse intenso movimento. A verdade é que, em nossos dias, muitos visitantes preferem comprar lembranças pequenas e baratas a investir seu dinheiro em produtos manufaturados caros, como os clássicos vidros de Murano. As lojas venezianas tradicionais, abertas há centenas de anos, simplesmente não tinham poder econômico para competir com as novas que foram abertas para atender especialmente aos visitantes. E então, o que aconteceu em seguida é algo que costumamos chamar de cair na toca do coelho. Porque, como se viu, os turistas atraíram mais turistas, e Veneza perdeu o controle. O número máximo sustentável por lá seria de cerca de 22.500 pessoas por dia. No entanto, em 2021, a cidade chegou a receber até 80 mil por dia em determinadas épocas do ano. Se você considerar que há apenas 50 mil moradores vivendo no centro histórico atualmente, isso significa que os turistas superam os habitantes locais em quase 2 para 1. Foi isso que deu a Veneza um de seus apelidos mais atuais entre os habitantes locais: uma cidade de curto prazo. Quero dizer, se você mora em um local como Nova York ou Paris, certamente evitará as partes mais turísticas. Mas em Veneza isso é difícil, já que estamos falando de várias pequenas ilhas. Queiram ou não, a cidade está sempre lotada. Os moradores começaram a reclamar que coisas como conseguir uma mesa em um restaurante ou atravessar uma praça importante, como a de San Marco, levavam horas. Sem mencionar que, em vez do tráfego normal de carros, pode haver o congestionamento de gôndolas. Mas isso não é o pior que está acontecendo.
Como o número de turistas por ano começou a aumentar exponencialmente, o mesmo aconteceu com a infraestrutura para acomodar todos. Quando os proprietários entenderam que poderiam ganhar mais dinheiro com os viajantes do que com os moradores locais, os preços gerais começaram a subir. Foi por isso que, a partir da década de 1950, menos venezianos puderam continuar morando no centro histórico da cidade. Os proprietários decidiram mais do que dobrar os preços de moradia. Assim, uma família que pagava cerca de 800 euros por seu apartamento, agora tinha de pagar algo em torno de 1.500 para ficar no mesmo lugar. E os serviços sociais não podiam fazer nada a respeito, porque havia muitos casos semelhantes acontecendo em todo o centro histórico. Isso pode parecer uma coisa pequena, mas quando paramos para analisar o quadro geral, é algo que está mudando o tecido social da cidade. Sim, geralmente é isso que acontece em lugares super turísticos. A França está tendo que lidar com um problema semelhante de excesso de visitantes. O Ministério do Turismo francês concluiu que os viajantes estão gastando menos dinheiro, mas explorando demais os pontos clássicos. As cidades são compostas de muito mais do que apenas edifícios e infraestrutura. Como disse o sociólogo urbano Georg Simmel, elas precisam ser heterogêneas. E ao aumentar tanto os preços dos aluguéis, as primeiras a serem expulsas foram as gerações mais jovens. Depois disso, somente os idosos bem estabelecidos podiam se dar ao luxo de permanecer no centro. As coisas começaram a ficar tão fora de controle no centro histórico que a própria Unesco ameaçou colocar a cidade em sua lista de patrimônios históricos em risco de danos graves. Isso é duro, não é? Veneza ainda está tentando encontrar maneiras de atenuar os efeitos do turismo. A primeira coisa foi proibir os enormes navios de cruzeiro de parar na área histórica. E a cidade também produziu uma taxa de turismo. Normalmente, quem dorme no centro histórico já paga um valor. Mas, atualmente, os visitantes precisam registrar sua entrada e pagar uma taxa diária para explorar a ilha principal. Os lucros são direcionados para tornar a vida no centro de Veneza mais acessível. Esperamos que essas políticas permitam que os venezianos voltem a se mudar para o centro. Tchau! Por que a Austrália é estranhamente tão vazia? Por que descobrimos tão pouco sobre os oceanos? Nosso planeta é uma esfera perfeita? E a Terra já foi mais roxa do que verde? Aposto que você não sabia esses fatos sobre nosso planeta. Então vamos descobrir tudo. A Austrália é realmente enorme. Para facilitar a compreensão, é quase tão grande quanto toda a Europa. Berço de cerca de 26 milhões de pessoas, está entre os países com menos população por área. Está classificada em 55º lugar no ranking da população mundial, enquanto possui a 6ª maior área territorial. Por que tanta área vazia? Um bom palpite seriam os muitos animais perigosos escondidos atrás de cada pedra. Pelo menos, isso é o suficiente para eu evitar a Austrália. Mas há uma razão específica para explicar isso. A aridez do país garante que 85% da população viva a 50 quilômetros da costa, e 80% dela habita ao lado leste, onde as chuvas são mais comuns. Embora haja uma falta geral de precipitações, apenas 20% da Austrália é de deserto inabitável e somente 40% é considerada inabitável para os padrões humanos. O consumo de água é realmente maior do que a precipitação média anual. Mas há outra fonte antiga de água escondida no subsolo, que pode sustentar uma população muito maior. É um dos maiores recursos subterrâneos de água doce do mundo, a Grande Bacia Artesiana. Ela abrange impressionantes 1.700.000 km², o que equivale a 1/5 do tamanho da Austrália, e contém água suficiente para cobrir a Terra com uma camada de 50 centímetros. Ou melhor ainda, poderia fornecer água suficiente para matar a sede dos australianos nos próximos 1.500 anos. Apenas 6,5% do país tem o solo adequado para a agricultura, o que não parece uma quantidade muito grande. Mas, caso você tenha esquecido, o território é enorme, e essa pequena porcentagem é do tamanho da França. Com essa grande área disponível para a agricultura, a Austrália tem mais do que o suficiente para alimentar sua população, além de exportar mais de 70% dos produtos agrícolas para o exterior. Então, com tanta terra, comida e água, por que os números populacionais são tão baixos? O motivo é o processo de migração muito lento. Primeiro, apenas pessoas do Reino Unido viviam por lá. Então, as fronteiras foram abertas para outros europeus, e essa restrição ficou em vigor até 1973. Você imagina que quase 200 anos seria tempo suficiente para muitas pessoas migrarem, mas a Austrália ficava muito longe.
O risco de viajar para um lugar tão distante e os custos da viagem fizeram com que os europeus preferissem as opções mais curtas e baratas para migrar para outros lugares, como o Canadá ou Estados Unidos. Nos últimos 2000 anos, as pessoas entenderam que a Terra é redonda. Mas você sabia que ela não é uma esfera perfeita? Através da rotação oscilante, nosso planeta muda constantemente de tamanho, bem lentamente, é claro. Os polos norte e sul são surpreendentemente planos. A Terra é muito parecida com uma bola sendo esmagada. Imagine que há uma mão gigante com os dedos pressionando os dois polos. Por causa dessa pressão, o Equador fica um pouco saltado para fora. Junto com um campo gravitacional irregular, nosso mundinho tem muitas falhas de gravidade. Algumas positivas e outras negativas, criando uma superfície irregular, rochosa e acidentada. Alguns lugares têm mais gravidade do que outros. Se você subisse em uma balança ao longo do Equador, pesaria 0,5% menos do que nos polos. Não é muito e, definitivamente, a viagem não vale a pena para mudar seu peso. Se você medisse o comprimento desde o centro até o ponto mais distante da Terra, ficaria chocado que o Monte Everest não está no fim. Em vez disso, esse ponto fica ao longo do Equador, que é a parte saliente. A montanha do Equador, Chimborazo, seria na verdade o ponto mais alto da Terra, pois é o mais distante do nosso centro. Ainda temos cerca de 80% do oceano para mapear, o que é uma loucura, considerando quanto exploramos do sistema solar em comparação. Mas ainda estamos cientes de muitos detalhes inacreditáveis sobre o oceano. Ele abrange mais de 70% da superfície do mundo, onde habita 94% da vida selvagem da Terra, e até 80% do oxigênio do planeta é produzido por parte da vida que existe nele, principalmente o plâncton, algas e bactérias. Um dos lugares mais famosos já mapeados é a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo da Terra, com quase 11 quilômetros de profundidade e 5 vezes o comprimento do Grand Canyon, além de ser mais profundo do que a altura do Monte Everest. Ela abriga também um dos relevos marinhos mais antigos da Terra, casualmente escondido por cerca de 180 milhões de anos. A pressão na parte inferior é superior a 1000 bar, o que é cerca de 1000 vezes mais do que a pressão normal. Ainda assim, a vida ainda prospera ali. Em todo o oceano, estima-se que existam mais de 3 milhões de naufrágios nas profundezas escuras. Inúmeros artefatos permanecem intocados, e pode haver mais coisas do que em todos os museus do mundo. A dorsal meso-oceânica é a mais longa do mundo, chegando a 65 mil quilômetros. Isso é quase 10 vezes o tamanho dos Andes, a maior cadeia de montanhas. O Sol é a razão por trás das cores azul e azul esverdeada de água do oceano. Isso não se deve ao reflexo do Sol, embora ambos sejam azuis pelo mesmo motivo. A superfície do nosso planeta recebe luz branca do Sol e absorve com mais força as luzes laranja, vermelha e amarela. Ela não absorve tanto a luz azul, então essa retorna como a vemos. Claro, isso só ocorre com base na pureza da água. Se ela estiver cheia de lama ou algas, estas dispersam a luz e se sobrepõem ao azul natural da água. Existem muitos fatores que determinam quais cores vemos no nosso planeta. Você poderia acreditar que ele não era verde antes? Em vez disso, era roxo. A clorofila na nossa atmosfera absorve principalmente os comprimentos de onda azul e vermelho do Sol e reflete os verdes, que é como o vemos no nosso planeta hoje. Há muito tempo, micróbios antigos chamados retinianos dominavam a Terra em vez da clorofila. Eles absorviam a luz verde e refletiam a vermelha e a violeta. Esses micróbios tinham uma estrutura mais simples, por isso eram mais fáceis de produzir no ambiente de baixo oxigênio da Terra primitiva. Eles davam ao nosso planeta uma cor mais roxa ao invés de verde. Mas a clorofila é mais eficiente, e à medida que o nosso mundo se desenvolvia, acabou assumindo o controle. Imagine que, bilhões de anos atrás, observadores distantes pudessem ver nossa casa como um pequeno ponto roxo. Será que nós também éramos roxos? Provavelmente não. A maior árvore daqui é uma sequoia gigante chamada General Sherman, que tem mais de 85 metros, quase atingindo a altura de um prédio de 26 andares. Acredita-se que ela tenha 2.700 anos, com uma circunferência de 25 metros. Seu peso é de impressionantes 1.800 toneladas. Isso é pesado, mas não a coisa viva mais pesada do mundo. Em Utah, um enorme bosque chamado Pando funciona como uma colônia única de árvores. O enorme sistema radicular conecta todas elas, com até 47 mil caules, pesando até 6.000 toneladas e com 80 mil anos. Isso torna esse conjunto o ser vivo mais antigo conhecido pelos humanos.
Agora, e quanto à maior área de um ser? Ao largo da costa da Austrália Ocidental, uma alga cresce a um tamanho impensável. A erva daninha de Poseidon vem crescendo há 4.500 anos, espalhando brotos de clones subterrâneos, além de ser toda conectada e compartilhar o mesmo DNA com a maioria deles. Ela abrange enormes 200 km², o mesmo que 28 mil campos de futebol ou todo o estado de Nebraska. E não vai parar por aí, pois continua a crescer 50 centímetros a cada ano. É difícil imaginar a escala desses seres enormes. Agora, imagine se fossem todos roxos. As pessoas nos Estados Unidos consomem cerca de 100 hectares de pizza todos os dias, o que é quase o tamanho da cidade do Vaticano. Além disso, eles bebem 146 bilhões de xícaras de café por ano. Com essa quantidade de café, seria possível encher um lago de tamanho médio em aproximadamente 10 anos. Mas você não conseguiria encher o Lake Superior porque ele tem água suficiente para cobrir todo o território dos Estados Unidos com 30 centímetros de líquido. As pessoas nos Estados Unidos geralmente não querem morar em estados rurais como o Wyoming. Por isso, mais pessoas vivem em Nova York do que em 39 dos 50 estados dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, Wyoming é o 10º maior estado dos Estados Unidos. É maior que o Reino Unido, mas é o estado menos populoso. Você poderia dirigir por ele durante horas sem ver uma única pessoa. Como não há estranhos por perto, os habitantes locais nem mesmo trancam suas portas. Além disso, o estado inteiro tem apenas 2 escadas rolantes. Aninhado dentro das fronteiras de Wyoming está o icônico Yellowstone, o primeiro parque nacional do país. Viver em Wyoming pode ser comparado a jogar um jogo no modo difícil. É um dos estados mais ventosos e frios. O clima é genuinamente selvagem e não é para todo mundo. Há também aspectos positivos sobre o Wyoming, como a estadia acessível e as inúmeras atividades ao ar livre. Sua população é de 576 mil pessoas. Esse número de habitantes poderia caber em uma cidade pequena, mas tudo que você gosta em atividades ao ar livre pode ser encontrado aqui, e é por isso que as pessoas escolhem esse estado. Vermont é o estado mais lamacento dos Estados Unidos. Ele tem até seu próprio monstro do Lago Ness. No século XVII, o cartógrafo europeu Samuel du Champlain relatou que viu um monstro de 6 metros no Lago Champlain que tinha a espessura de um barril e a cabeça de um cavalo. E desde então, muitas outras pessoas supostamente viram essa criatura. Vermont é um excelente estado com muitas belezas naturais. É o lugar perfeito para começar uma fazenda. O estado tem uma população de pouco mais de 500 mil de habitantes. Há mais pessoas em alguns quarteirões em Nova York do que em todo o estado de Vermont. É um estado rural, não é ideal para a construção de grandes cidades. Mas se você gosta de fazendas e xarope de bordo, Vermont é um paraíso para você. Ele produziu mais de 2 milhões de galões de xarope de bordo em 2003. Vermont é muito frio, por isso as pessoas inventaram o golfe na neve. Eles pintavam as bolas de golfe de vermelho e jogavam no inverno na neve dura e gelada. Vamos falar sobre o maior estado da América, Alasca, a última fronteira. Esse estado é tão grande que abrangeria 19 outros estados. Mas quando se trata de população, o Alasca poderia estar se saindo um pouco melhor. Ele tem uma beleza natural com enormes florestas e lagos. Ao mesmo tempo, há muita vida selvagem, o que às vezes pode ser frustrante. Imagine estar sentado em seu jardim e receber a visita de um urso pardo ou de um lobo. Parte do problema é que as cidades são muito distantes umas das outras. São pelo menos 6 horas de carro de uma cidade a outra. Ainda assim, se você gosta de atividades ao ar livre, o Alasca é o lugar certo para você. E você recebe dinheiro para morar lá. Mas há um problema. Como todos sabemos, o Alasca não está conectado ao resto dos Estados Unidos. Portanto, a maioria das mercadorias precisa percorrer um longo caminho, o que significa que tudo é muito caro lá. E um dos principais motivos pelos quais as pessoas não gostam de morar lá é o fato de ser muito frio. É preciso remover toneladas de neve apenas para sair de casa e fazer tarefas simples. Cerca de 700 mil pessoas vivem no Alasca, e se você perguntar a elas, provavelmente dirão que gostam de viver lá porque não há muitas pessoas por perto. Quando você pensa em Dakota do Sul, a primeira coisa que vem à mente é o Monte Rushmore, e é basicamente isso. Esse estado tem uma população de pouco menos de 1 milhão de habitantes e é praticamente vazio. Seu clima é rigoroso e fica bem longe de tudo, mas o povo da Dakota do Sul é super amigável.
Se você for para lá, se sentirá bem-vindo. Além disso, como em muitos outros estados, a beleza da natureza pode surpreendê-lo. Dakota do Norte é semelhante à Dakota do Sul, mas um pouco mais azarado. Esse estado tem invernos rigorosos, verões quentes e úmidos e nenhuma cidade grande. E, como se isso não fosse ruim o suficiente, também tem muitas enchentes. Quando as pessoas ouvem falar disso, geralmente se afastam, apesar de Dakota ser um belo estado. Lá vemos uma população de 780 mil pessoas, o que o torna o quarto estado menos populoso dos Estados Unidos. Quando os colonos estavam se mudando para lá, apenas um pequeno número de pessoas permaneceu no final. Muitos se mudaram para o Canadá, onde as terras agrícolas são melhores, graças ao clima mais favorável e ao solo mais fértil. A Dakota do Norte tem alguns benefícios exclusivos, como baixo custo de vida e baixas taxas de desemprego. E se você for um amante da natureza, não ficará desapontado. A cidade tem cerca de 13 parques estaduais e 3 parques nacionais, todos com paisagens fantásticas. Delaware é um estado pequeno com uma população ainda menor. A maior cidade de Delaware é Wilmington, que tem uma população de 70.500 pessoas. Quanto a todo o estado, ele tem cerca de 1.031.890 habitantes. Ele também tem 2 milhões de empresas, mas nenhuma cidade grande. Você pode se perguntar o motivo. Bem, elas não pagam imposto de renda lá, e essas empresas não estão de fato localizadas em Delaware, o que significa que as pessoas de lá não se beneficiam. O estado é propenso a tempestades. A Filadélfia, que fica perto de Delaware, tem menos tempestades e está mais próxima das grandes cidades. Por isso as empresas simplesmente se mudam para lá. A maioria das pessoas que vivem em Delaware é aposentada. Elas não precisam de emprego, mas adoram as fantásticas praias que esse estado oferece. Olá, cowboy! Estamos indo em uma cavalgada para o mais belo estado com vida selvagem abundante que abriga um dos melhores parques nacionais, o Glacier. É claro que estou falando de Montana. Esse estado tem um pouco mais de 1 milhão de habitantes e é maior do que o Japão em território. Mas o Japão tem cerca de 111 vezes mais pessoas do que Montana. Por quê? Bem, a maioria das pessoas não quer ser cowboy. De modo geral, as pessoas tendem a gostar de viver em cidades grandes, o que não existe em Montana. Além disso, Montana tem invernos rigorosos e casas caras, e as pessoas não gostam de passar frio, e é por isso que a Flórida tem tanta gente. Rhode Island tem uma população de pouco mais de 1 milhão de habitantes, o que o torna o 8º menor estado dos Estados Unidos. Rhode Island é um estado litorâneo pequeno e plano. Se você subir em uma cadeira, poderá ver o estado inteiro. Brincadeira, não dá para fazer isso. Em termos de território, é o menor estado dos Estados Unidos, mas é densamente povoado. Ao mesmo tempo, os habitantes desse estado estão gradualmente deixando-o. O custo de vida lá é alto, portanto, eles preferem ir para um lugar mais barato. Digamos que você seja do Canadá. Nesse caso, se você se teletransportasse acidentalmente para Maine, nem perceberia, pois a paisagem seria praticamente a mesma. O Maine tem belos lagos, montanhas, pinheiros densos e muitos alces. Se você vir um, fique longe. O Maine é realmente um estado lindo, mas tem uma pequena população de cerca de 1.362.000 habitantes. O Maine tem invernos terríveis, portanto quase todo mundo mora perto da costa ou o mais ao sul possível para escapar das tempestades de neve loucas que são comuns aqui. Por isso, 89% do Maine é coberto por florestas. Essa é uma das razões pelas quais não há muitas indústrias aqui. Portland é a maior e mais bela cidade do estado, mas apenas cerca de 38% da população vive em cidades. A maioria dos habitantes do estado é ávida por atividades ao ar livre. Observe essa passagem estreita entre o norte do Marrocos e a parte sul da região da Espanha. Ela é chamada de Estreito de Gibraltar. Há apenas 13 quilômetros entre os dois continentes, Europa e África. Mas por algum motivo não há nenhuma ponte, apesar de as pessoas sonharem há séculos em conectar essas duas regiões. Há lugares no mundo onde uma ponte sobre a água se estende por uma distância muito maior. Por exemplo, a Lake Pontchartrain Causeway, perto de Nova Orleans, nos Estados Unidos, tem 38 quilômetros de extensão, o que é 3 vezes o comprimento da ligação hipotética entre a África e a Europa. Ela está listada no Guinness Book como a mais longa ponte contínua que passa sobre a água. Consiste em 2 estruturas paralelas e conecta a área urbana de Nova Orleans e pequenos povoados ao norte do Lago Pontchartrain.
9.000 estacas de concreto sustentam mais de 1.000 decks acima da água. Essa estrutura de grande escala foi construída em meados do século XX. Foram necessários apenas 14 meses desde o início da obra até sua conclusão. Os engenheiros americanos criaram uma tecnologia exclusiva para fixar as estacas de concreto na base da ponte, e ainda está funcionando. Então, qual é o problema de construir uma mais curta para conectar a África e a Europa? Vamos primeiro descobrir o valor da ponte de 13 quilômetros que poderia conectar os dois continentes e o motivo pelo qual todos estão falando sobre ela. De fato, o preço seria enorme. Diamantes, petróleo, minerais. A África está repleta de materiais valiosos e a Europa está feliz em comprar essas coisas. Essa ligação teórica poderia permitir que as pessoas transportassem coisas para o comércio de forma rápida e confortável. Mas, atualmente, essa troca de mercadorias só é possível graças a aviões e navios de carga, e os voos são extremamente caros devido ao alto preço do combustível. Além disso, as viagens aéreas costumam atrasar por causa do mau tempo, há longos procedimentos alfandegários e transporte do aeroporto até o destino. Os navios também podem ser um problema. A área estreita do Mar Mediterrâneo, onde os dois continentes estão mais próximos um do outro, é um local perigoso por causa das tempestades e das fortes correntes. O transporte de seus diamantes é altamente dependente das condições climáticas. A segunda vantagem dessa ponte seria a criação de dezenas de milhares de empregos. Pessoas da Europa e da África construiriam hotéis, portos, parques e até mesmo pequenas cidades umas para as outras. As partes costeiras de ambos os continentes se tornariam um novo centro econômico. E imagine o volume de investimentos que esses lugares atrairiam. A Europa e a África estariam mais próximas do que nunca. Você poderia ir de carro de uma cidade espanhola até um parque de safari no norte do Marrocos, comprar chá marroquino, óleo de argan e voltar para casa à noite. Ou pegar um trem de alta velocidade para atravessar o belo Mar Mediterrâneo. As pessoas abririam centenas de restaurantes, parques de diversões, shopping centers e um museu ao lado dessa ponte. Mas, infelizmente, é impossível construí-la, pelo menos até o momento. E aqui está o motivo. O principal problema é o próprio Estreito de Gibraltar, por causa de suas fortes correntes e atividade sísmica. Como é possível iniciar uma construção em grande escala se, em alguns dias, um terremoto subaquático pode provocar ondas gigantes e levar todos os navios para debaixo d'água? Mesmo que se faça uma ponte, as rápidas correntes de água que mudam constantemente de direção podem sacudir toda a estrutura e rasgar as partes de conexão. A ligação sobre o Estreito de Gibraltar deve ter um sistema forte e robusto que resista à atividade sísmica. São necessários enormes recursos para criar algo tão complexo. Apesar da perigosa passagem entre os dois continentes, este continua sendo um dos pontos mais movimentados do mundo. É o único lugar no planeta que conecta o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Cerca de 300 navios passam por essa área todos os dias. Não apenas os mercantes, mas também os de pesca e barcos de turismo. Não há muitos lugares no mundo onde você possa observar baleias saindo da água. Não só as pessoas, mas também as criaturas marinhas costumam visitar essa passagem devido às peculiaridades das correntes marítimas, mas falaremos sobre isso mais tarde. Outro problema é a profundidade do estreito. Em palavras simples, qualquer estrutura sobre a água é construída sobre longas estacas metálicas. Os encarregados e engenheiros as cravam no fundo do mar e as utilizam como base de sustentação para toda a obra. Mas instalar essas estacas com firmeza suficiente é uma tarefa difícil devido ao leito marinho irregular. O fundo do mar tem uma paisagem geológica única, irregularidades e diferentes densidades da rocha terrestre. Há também recifes, rochas e poços. Qualquer leito marinho exige estudos geológicos abrangentes antes da instalação das estacas. No entanto, o fundo do Estreito de Gibraltar é especialmente difícil devido à sua profundidade, cerca de 915 metros. É um dos estreitos mais profundos de todo o mundo. Imagine só, seria preciso ter a altura de 10 estátuas da Liberdade para alcançar a superfície da água a partir do fundo do estreito. Que tipo de estacas devem ser usadas para sustentar a estrutura inteira? Muito provavelmente, uma pilha terá de consistir em várias partes conectadas em uma grande haste de metal.
E não se esqueça da atividade sísmica. Digamos que você tenha instalado estacas perfeitamente resistentes, mas no dia seguinte ocorre um terremoto que destrói toda a estrutura. E uma forte correnteza está levando as fortificações por todo o mar Mediterrâneo. O terceiro problema é o mais importante, pois diz respeito à vida marinha. O Estreito de Gibraltar tem um alto teor de sal. Esse elemento natural torna a água mais pesada e a faz descer até o fundo da profunda bacia do Mediterrâneo. Em seguida, essa água salgada empurra a fria do fundo do mar para o Oceano Atlântico. Essas mudanças na densidade, bem como as correntes rápidas, criam vórtices e turbulência no mar. É como um caldeirão furioso de água fria que eleva uma grande quantidade de nutrientes para a superfície. As cavidades e colinas do Estreito de Gibraltar são preenchidas com diferentes substâncias e luz solar, o que cria condições ideais para a formação de fitoplâncton. Baleias, golfinhos e outras criaturas marinhas adoram essa iguaria. É por isso que você pode ver 7 espécies de baleias e golfinhos nesse local. O que pode acontecer com o fitoplâncton após o início da construção intercontinental? Dióxido de carbono, pedra britada, toneladas de poeira e cinzas, queda de restos de materiais. Tudo poderia poluir significativamente o meio ambiente. Sem o fitoplâncton, muitos peixes seriam extintos. Sem eles, milhares de pescadores não conseguiriam obter alimentos e ganhar dinheiro. E mesmo que a ponte fosse construída, os carros e trens continuariam a poluir o ar e a água. O rompimento do delicado equilíbrio nesse estreito pode levar a desastres ambientais de grande escala. Os golfinhos e as baleias podem sair para procurar alimento em outro lugar e, assim, tirar recursos de outros habitantes marinhos. Como um efeito dominó, um problema pode se seguir a outro. E tudo isso por causa de uma ponte. Em 2007, o Ministério de Proteção Ambiental da Espanha introduziu limites de velocidade para todos os navios que navegavam pelo estreito a fim de não perturbar o delicado equilíbrio da natureza. No início do século XX, um engenheiro francês propôs um projeto de uma ponte que foi rejeitado por ser muito complicado e caro. As pessoas também tentaram desenvolver um túnel de 37 quilômetros de comprimento, mas o plano também enfrentou dificuldades financeiras e técnicas. As pessoas ainda estão sonhando com uma ligação sobre o Estreito de Gibraltar. Talvez, no futuro, quando desenvolvermos tecnologias mais legais, possamos construir essa coisa. A propósito, nem sempre houve água entre essas duas regiões. Em um passado distante, os dois continentes estavam conectados. Todo o mar Mediterrâneo é o que restou do Mar de Tétis, que existia durante a Era dos Dinossauros. Em seguida, as placas da África e da Índia colidiram com a da Eurásia e o Mar de Tétis desapareceu completamente. Em seu lugar, formou-se uma ligação de terra que separou o Mar Mediterrâneo do oceano. Sem acesso à água, o mar secou há cerca de 6 milhões de anos. Porém, quando a conexão se desfez, a água começou a encher a piscina seca. Durante dezenas de milhares de anos, a placa estreita afundou cada vez mais e o mar Mediterrâneo acabou atingindo o nível de água atual. O Oceano Pacífico tem mais de 19 mil quilômetros de extensão no seu ponto mais largo. A distância é tão grande que caberiam 5 luas neste espaço. E a superfície do Oceano Pacífico poderia acomodar todos os continentes. Ela também é maior que a superfície de Marte. Não é de se admirar que o maior oceano da Terra cubra 30% da superfície do planeta. Assim como nós humanos, a maioria dos tubarões também precisa de férias de inverno. Em 2002, os cientistas descobriram o café dos tubarões brancos. É assim que eles chamam uma parte remota do Oceano Pacífico entre o Havaí e a Baixa Califórnia. Os tubarões brancos costeiros migram para lá no inverno, onde passam vários meses. Os animais não voltam para casa até que as águas costeiras voltem a esquentar novamente. Durante a Idade da Pedra, toda a população da Europa Central era de cerca de 1.500 pessoas, o que significa que caberiam todas em um cruzeiro de médio porte hoje em dia. Os astrônomos descobriram que a Via Láctea pesa cerca de 1,5 trilhão de massas solares, e uma massa solar é a massa do nosso Sol. Uma pequena parte desse peso é um buraco negro supermassivo no centro da galáxia com 4 milhões de massas solares e 200 bilhões de estrelas. O resto é a misteriosa e invisível matéria escura. O ornitorrinco é uma criatura estranha. Ele é um mamífero, mas com um bico como o de pato, pés palmados e a cauda chata. As fêmeas de ornitorrinco põem ovos e os machos têm garras venenosas em suas patas traseiras.
Mas o mais bizarro é que essas criaturas não têm estômago. Em outras palavras, elas não têm um compartimento especial que produz enzimas digestivas e ácidos. Os cientistas descobriram que alguns dinossauros não rugiam. Em vez disso, eles produziam sons semelhantes a um pato grasnando e um pombo arrulhando. Um dos sons mais misteriosos já ouvidos na Terra foi o bloop. Quando isso aconteceu em 1997, microfones subaquáticos gravaram esse som a uma distância de 5.000 quilômetros. Parecia o barulho de animais marinhos, mas o volume era alto demais para um som produzido por uma criatura viva. O bloop continuou por 1 minuto, começando com um estrondo baixo que depois aumentou de frequência. Especialistas afirmam que o cheiro de maçã verde faz com que os ambientes pareçam maiores do que realmente são. E cheiros quentes em uma loja, como de canela ou baunilha, farão você gastar mais do que planejou. A cadeia de montanhas mais longa do nosso planeta fica na verdade debaixo d'água no Oceano Atlântico. A cadeia dorsal mesoatlântica se estende por mais de 64.000 quilômetros. Isso é 5 vezes o diâmetro da Terra. Você não consegue espirrar enquanto dorme, pois seu cérebro simplesmente desliga esse reflexo. Se alguma coisa como poeira ou pelos de animal lhe despertarem a necessidade de espirrar, primeiro é preciso acordar. Felizmente, você pode facilmente voltar a dormir depois disso. O anúncio de TV mais longo da história foi produzido e exibido no Brasil em 2018. Ele era composto por centenas de clipes curtos. O anúncio continuou por 14 horas e até entrou para o livro Guinness dos Recordes. Ele também deve continuar online para sempre. Se todas as camadas de gelo e geleiras do Ártico derretessem ao mesmo tempo, o nível do mar subiria o equivalente à altura de um edifício de 26 andares. Sob a luz negra ou ultravioleta, as bananas maduras parecem azuis brilhantes. Isso acontece por causa da clorofila que se decompõe quando a fruta está amadurecendo. Depois de fazer amizade com humanos, os cães desenvolveram 2 músculos acima dos olhos que não existiam antes. Eles os ajudam a manter um melhor contato visual com seus donos, além de deixar o rosto deles mais expressivo. Sabe aqueles olhos grandes dos cachorrinhos gritando "me adote"? Sim, esses são os músculos relativamente novos em ação. Por causa dos movimentos das placas tectônicas, o Oceano Pacífico encolhe 2,5 cm a cada ano que passa, e o Oceano Atlântico fica maior na mesma proporção. O intervalo entre as respostas em uma conversa geralmente dura cerca de 200 milissegundos. Especialistas dizem que esse é o menor tempo de resposta humana. As lontras marinhas têm o pelo mais denso que qualquer outro animal no nosso planeta. Essas criaturas têm mais de 160 mil fios por centímetro quadrado do corpo. Além disso, a pele delas tem 2 camadas. Há um subpelo mais curto e uma camada de proteção com um fio mais longo. Essas 2 camadas prendem o ar com uma eficácia 2 vezes maior, evitando que a água chegue até a pele do animal. A temperatura da água geralmente não passa de 2 a 4 graus Celsius nas partes mais profundas do oceano, a menos que você chegue perto de uma fonte hidrotermal. A água liberada por essas fontes pode ter até 400 graus Celsius. Somente a enorme pressão no fundo do oceano impede que ela ferva. O pináculo do Empire State Building foi desenhado para servir como estação para dirigíveis. Naquela época, as pessoas acreditavam que eles se tornariam o principal meio de transporte do futuro. O projeto incluiu plataformas de desembarque, áreas para check-in e alfândega e assim por diante. Mas então os engenheiros perceberam que o vento lá era muito forte para seus planos e acabaram desistindo da ideia. Hoje em dia restam apenas 2 camadas de gelo no mundo após a última era glacial do planeta. A primeira é a camada de gelo da Groenlândia. A segunda é a camada de gelo da Antártica, que é enorme. Com mais de 13 milhões de quilômetros quadrados, ela é do tamanho da área do México e dos Estados Unidos juntos. Salto Ángel, a maior cachoeira ininterrupta do planeta, tem mais de 2 vezes a altura do Empire State Building. Durante a estação seca, a água que cai às vezes evapora antes de atingir o chão. As ondas de tsunamis muitas vezes passam despercebidas. Elas não sobem mais do que alguns centímetros acima da superfície até que alcancem águas rasas. Quando o oceano é profundo, porém, essas ondas escondidas podem viajar a uma velocidade de 800 km por hora. Isso é tão rápido quanto um avião comercial de longa distância. O cérebro dos atores funciona de maneira diferente cada vez que eles estão encenando um personagem. Os psicólogos dizem que parece como se eles estivessem suprimindo suas próprias personalidades enquanto atuam. É como se os personagens os possuíssem. Os corais que vivem em águas rasas produzem sua própria proteção contra o sol. Sem ela, a luz do sol prejudicaria as algas que vivem dentro deles. Para proteger essas algas, que são a principal fonte de alimento dos corais, eles ficam fluorescentes.
Esse processo produz proteínas que atuam como filtro solar. Uma vez, o Facebook estava fazendo experiências com inteligência artificial e criou 2 chatbots com inteligência artificial. Eles conseguiam falar um com o outro, mas o experimento teve que ser encerrado, pois os bots começaram a se comunicar em uma linguagem que ninguém além deles entendia. Os especialistas têm uma explicação melhor do que uma revolta de robôs. Eles têm certeza de que as redes estavam apenas tentando melhorar a linguagem humana para interagir de forma mais eficaz. A Via Láctea, que é a nossa galáxia natal, tem mais de 100 mil anos-luz de diâmetro. E 1 ano-luz é a distância que a luz percorre em 1 ano, movendo-se a uma velocidade de mais de 300 mil quilômetros por segundo. Quase 90% de toda a atividade vulcânica na Terra acontece nos oceanos. O Pacífico Sul tem a maior concentração de vulcões que as pessoas conhecem. Existe um aglomerado de 1.133 vulcões. Todos eles estão ativos e reunidos em uma área do tamanho do estado de Nova York. Quando você chega em um lugar novo quando viaja, seu cérebro não consegue relaxar. É o chamado de efeito da primeira noite. Um lado do seu cérebro permanece alerta, pois vai que tem algum perigo à espreita neste novo ambiente. Geralmente, é o lado esquerdo do cérebro que fica mais alerta quando você passa a primeira noite em um lugar desconhecido. Os cientistas acreditam que a maneira como as pessoas falam foi alterada pela nossa alimentação. Quando nossos ancestrais começaram a comer alimentos mais macios, como vegetais e grãos, seus dentes e mandíbulas mudaram. É por isso que as pessoas começaram a usar sons mais suaves, como V e F. O Canyon Zemshug, no meio do Mar de Bering, é o maior desfiladeiro subaquático já descoberto. Ele é 762 metros mais profundo que o Grand Canyon. Quando você perde peso, suas células de gordura não desaparecem, elas apenas ficam menores. Mas quando você ganha alguns quilos extras, suas células de gordura aumentam tanto em tamanho quanto em número. Uma espécie de camundongo que vive nas florestas da América Central pode se orgulhar de um incrível repertório musical. Essas minúsculas criaturas respondem umas às outras com a ajuda de quase 100 notas. Quando você estala os dedos, não é o polegar que produz o som. O que você ouve é o dedo médio batendo na palma da mão. As vacas não gostam quando tem que ficar longe de suas melhores amigas e amigos. Esses animais têm fortes laços sociais e fazem melhores amigos. Quando os mais próximos estão longe, as vacas até apresentam sintomas físicos de estresse. Existem mais tesouros e artefatos no fundo do oceano do que em todos os museus do mundo juntos. Sprays repelentes de insetos não espantam os mosquitos. Eles apenas mascaram o cheiro e criam uma barreira para que os insetos não detectem o dióxido de carbono e o ácido lático pelos quais são atraídos. Está vendo como a Península Antártica se parece com a América do Sul, mas de cabeça para baixo? Isso não é apenas uma coincidência. É o fantasma de uma separação de 30 milhões de anos. Esses continentes já foram conectados, mas seu divórcio deu origem a uma corrente oceânica tão poderosa que foi capaz de congelar completamente a Antártica e moldar sua paisagem. Olha só o que aconteceu. As placas tectônicas fizeram um movimento sorrateiro e abriram uma passagem ridiculamente estreita no oceano, com apenas 804 quilômetros de largura, forçando 130 milhões de metros cúbicos de água a fluir dentro desse canudo geológico. Esse foi o nascimento de uma corrente oceânica mais forte do que o rio Amazonas. Essa corrente oceânica, chamada de corrente circumpolar antártica a propósito, flui em um movimento circular no sentido horário, devido aos fortes ventos que sopram por lá. Esse movimento circular ao redor da Antártica causou erosão, moldando a massa terrestre do continente em um círculo, exceto por aquela península teimosa que está sendo lentamente arrastada para o leste, como uma criança que se recusa a deixar o parquinho. Peraí, a América do Sul e a Antártica costumavam ser uma só? Sim. Há muito tempo, a América do Sul, a Austrália e a Antártica faziam parte de um supercontinente chamado Gondwana, que também incluía a África em algum momento. Naquela época, a América do Sul e a Antártica costumavam estar basicamente unidas por uma ponte de terra chamada Ponte de Terra Antártica, que por acaso era uma floresta verde exuberante e também uma grande estrada de dinossauros. Sim, você ouviu direito, dinossauros. Um dinossauro de 95 milhões de anos, cujo nome não consigo pronunciar, desculpe, foi descoberto na Austrália, e os cientistas descobriram que ele era na verdade um primo distante dos Sarmientossauros, da Argentina. A mesma mandíbula, os mesmos dentes em forma de cinzel, tudo igual. Esses caras eram como gêmeos idênticos separados por um oceano. Como?
Porque naquela época a Antártica não era um deserto congelado, era uma floresta tropical temperada como o Oregon, o que tornava uma rota de viagem muito boa para uma família de dinossauros. Mas a ponte terrestre não era apenas para os dinossauros. Há cerca de 40 milhões de anos, os ancestrais dos marsupiais da Austrália chegaram à Terra de Baixo vindos da América do Sul, seguindo a rota da Antártica, outra prova de que esses continentes costumavam estar conectados. As coisas permaneceram pacíficas para os dinossauros e os marsupiais até que o solo da Terra começou a se mover. Isso é o que um cientista alemão chamou de teoria da deriva continental em 1912. Nosso amigo alemão aqui basicamente olhou para a costa da América do Sul e disse: "Ei, isso parece que poderia se encaixar na costa da África." Como um Sherlock Holmes científico, ele percebeu o que outros haviam ignorado durante séculos. Os continentes eram claramente peças de um quebra-cabeça maior. E ele estava certo. A questão é a seguinte: o planeta Terra é feito de muitas camadas de rochas e metais, como uma cebola cósmica. A camada mais externa, a litosfera, é dividida em placas tectônicas bastante sólidas que se movem sobre uma camada de rochas mais macias e um pouco derretidas, como gelo escorregadio. É por isso que as placas se movem. Na verdade, elas vêm reorganizando a face da Terra há bilhões de anos, com supercontinentes se formando e se separando em ciclos, como um jogo de carrinhos de choque em câmera lenta. Esse movimento pode ser bastante lento, pois a maioria das placas tectônicas se move apenas de 0 a 10 centímetros por ano, exceto a placa de Nazca, que avança a 20 centímetros, quase tão rápido quanto o seu cabelo cresce. Mas não se deixe enganar pelo ritmo de caracol. Essas placas em movimento são as grandes formadoras do planeta. Sua dança lenta nos dá tudo, desde terremotos que constroem montanhas, como o Himalaia, até fendas que dão origem a oceanos, como o Atlântico. Tudo porque a crosta oceânica é densa e afunda como uma pedra, enquanto a crosta continental flutua como uma rolha. É essa diferença de densidade que explica a existência dos continentes. Sem ela, a Terra seria completamente coberta por mares rasos. Esse projeto de renovação planetária em câmera lenta é exatamente o que separou a América do Sul e a Antártica há 30 milhões de anos. As placas sob esses continentes começaram a se afastar em um processo chamado de extensão da crosta. É como se a litosfera fosse uma massa de pizza sendo esticada lentamente até ficar mais fina e se dividir. À medida que a crosta se esticava, ela se tornava mais fina e mais fraca, acabando por rachar como a superfície de um leito de lago seco. Tudo isso deu origem a uma nova placa tectônica, a placa Scotia, que emergiu entre a América do Sul e a Antártica como um advogado de divórcio geológico. Por algum tempo, partes dessa placa permaneceram acima da água como o último suspiro da ponte terrestre antártica. Era a versão da Terra daquele cordão que ainda salva o seu moletom depois que o zíper estraga. Essas conexões finais poderiam ter persistido como cadeias de ilhas, mas assim como aquele capuz desfiado, a conexão não poderia durar para sempre. Por fim, essa placa pequena, mas poderosa, tornou-se o último prego no caixão da ponte de terra que conectava os dois continentes. Assim como todas as placas tectônicas, essa também estava em movimento. À medida que se expandia para o leste, ela abriu uma nova passagem de água chamada Passagem de Drake, cobrindo lentamente a ponte de terra da Antártica com água do oceano. O processo foi como abrir as portas de um elevador, primeiro apenas uma fresta, depois cada vez mais larga, até que a conexão foi completamente rompida. Esse divórcio geográfico teve consequências assustadoras. A nova passagem de Drake permitiu a formação da corrente circumpolar antártica, criando um loop infinito de água fria que isolou a Antártica, moldou sua terra e até mesmo resfriou o planeta inteiro. Essa corrente age como um muro ao redor da Antártica, bloqueando a água quente e as espécies invasoras e regulando o clima global. Por fim, a Antártica se transformou em uma caixa de gelo que está 98% coberta por camadas de gelo e que contém cerca de 61% da água doce da Terra. Atualmente, esse continente detém o título de lugar mais ventoso, seco e gelado da Terra. É um deserto gelado onde as temperaturas caem abaixo de menos 89 graus Celsius, frio o suficiente para congelar sua respiração no ar. Uma camada de gelo pode ter mais de 1,6 quilômetros de espessura e se expande ainda mais no inverno, cobrindo uma área maior do que o território continental dos Estados Unidos.
Hoje em dia, se você quiser viajar para a Antártica, a rotina marítima mais rápida é pela passagem de Drake, um corpo de água de 804 km de largura, que é estreito o suficiente para que os ventos gritem por milhares de quilômetros, transformando-se em ondas monstruosas que podem chegar a 15 metros de altura. Embora os dias calmos criem ondas de apenas 4 a 5 metros de altura. Ainda assim, 2 vezes mais altas do que as ondas do Atlântico. Veja bem, provavelmente é por isso que os marinheiros chamam esse trecho do oceano de Drake Shake. Mas o movimento tectônico não apenas desloca continentes, ele é o sistema de suporte de vida definitivo da Terra. Cerca de metade do calor do nosso planeta vem do decaimento radioativo no núcleo. Obrigado, urânio-235, algo como o reator nuclear da natureza. Esse calor está por trás de tudo, desde os vulcões até o próprio movimento das placas que antes ligavam a Antártica à América do Sul. E ele só sai do núcleo por causa do movimento tectônico. Sem esse motor térmico interno, a Terra seria como Marte. Quando as placas se movem e liberam calor, elas também liberam gases CO2 na atmosfera, regulando a temperatura do nosso planeta. E quando as placas se movem sob a água, elas levam grande parte desse CO2 de volta para o interior da Terra, reciclando todo esse gás. É por isso que as placas podem mudar o ar, o clima e até mesmo a evolução da própria vida apenas pelo fato de se movimentarem. Mas há bilhões de anos essas placas não se moviam. Naquela época era como se a Terra estivesse usando uma casca de cerâmica sólida com muitas rachaduras. Mas, mesmo sem movimento tectônico, o calor conseguia escapar por essas rachaduras em um processo chamado tectônica de tampa estagnada, dando início a toda a vida na Terra. E não, o movimento tectônico não é coisa do passado. Os terremotos são a prova viva de que ele não está acontecendo apenas hoje, mas pode se repetir novamente em uma escala mais dramática no futuro. Veja bem, para formar supercontinentes como a Pangeia, megacontinentes menores tiveram que mergulhar sob outros. E os cientistas preveem que um processo semelhante poderá criar um novo supercontinente chamado Pangeia Próxima em 250 milhões de anos. Até lá, os seres humanos poderão estar extintos ou vivendo em Marte, mas a dança tectônica da Terra continuará mesmo sem nós. Nada mal para algo que se move mais lentamente do que um engarrafamento. Acontece que a Antártica e a América do Sul costumavam ser melhores amigas antes que todo aquele drama tectônico se separasse, como um rompimento complicado que literalmente congelou uma delas. Agora, eles apenas se espelham desajeitadamente do outro lado da passagem de Drake. Ex-namorados clássicos. Quando se pensa na Noruega, as coisas que vêm à mente são o sol que nunca se põe no verão, a natureza inacreditável, o fato de ser um dos países mais felizes do mundo e até mesmo os ursos brancos que vagam livremente na natureza. Imagino que eles também sejam felizes. Já está planejando sua viagem para esse país dos sonhos? Bem, não se apresse, você terá que rever seu orçamento. O combustível lá é de 10 a 15% mais caro do que em outros países da Europa Ocidental. Uma refeição em um café custará pelo menos $30 por pessoa. Além disso, considere-se sortudo se conseguir encontrar um hotel a $100 por noite. Se você pesquisar no Google o país mais caro do mundo, verá esta lista. A Suíça, que é fantasticamente cara, os Estados Unidos, já estive lá, sei disso, Luxemburgo, que também não é uma surpresa, e de repente está lá a Noruega. Para que você saiba, uma família de 4 pessoas precisaria de mais de $4.000 por mês para viver no país, e isso nem inclui o aluguel. Especialistas dizem que a Noruega é cerca de 7% mais cara que os Estados Unidos. No entanto, é um país um pouco estranho. Normalmente, as nações mais ricas têm moedas nacionais mais fortes que o dólar americano. Veja os francos suíços, por exemplo, ou o dinar kuwaitiano, que é literalmente o carro-chefe quando se trata de moedas. Por exemplo, um dinar kuwaitiano pode lhe render $3,25 americanos. Agora, é aqui que vem o descompasso. A coroa norueguesa é considerada a moeda mais fraca do Ocidente. Por quê? No mundo selvagem das moedas globais, a coroa norueguesa costumava ser um jogador forte, conhecido por suas jogadas inteligentes. Mas, surpreendentemente, agora é a moeda mais fraca do Ocidente, tendo sofrido um grande golpe na última década. Ela teve uma forte queda em relação ao dólar americano e ao euro, causando preocupação para os bancos centrais e para os investidores de todo o mundo. A montanha-russa do preço do petróleo é um fator importante na luta da coroa, já que a Noruega depende muito das exportações de petróleo. Porém, mesmo com os preços do barril relativamente altos, ela continua historicamente fraca em relação às principais moedas.
A fraca coroa norueguesa também está afetando as pessoas comuns, com o aumento dos preços de quase tudo devido ao grande volume de importações. A inflação está crescendo, o que leva ao aumento das taxas de juros pelo Norges Bank. Isso prejudica o mercado imobiliário e torna a vida mais cara para os cidadãos noruegueses. Portanto, um dos supostos motivos pelos quais o país é tão caro pode ser a moeda nacional fraca. O que mais a Noruega tem de especial? O clima, com certeza. Pode ser difícil imaginar um lugar gelado mergulhando em riquezas. É uma imagem que geralmente vemos nas mídias sociais com geotags Dubai, Arábia Saudita ou até mesmo Kuwait. E faz sentido pensar agora que todas as riquezas estão em algum lugar ao sul, já que esses locais têm economias fortes baseadas no petróleo e moedas super fortes. Mas na realidade as melhores economias do sul são uma tendência atual. Você já se perguntou por que os países frios parecem estar ganhando dinheiro, enquanto os quentes estão apenas se recuperando? Acontece que aqueles que vivem em climas frios tiveram que se esforçar apenas para sobreviver ao inverno. Pense em construir abrigos, estocar alimentos e manter o fogo aceso. Enquanto isso, aqueles que se aqueciam ao sol tinham um pouco mais de facilidade para caçar e procurar alimentos durante todo o ano. Essa teoria é verdadeira até mesmo na Terra lá embaixo. Sydney e Melbourne, as principais cidades no jogo da riqueza da Austrália, também são algumas das cidades mais frias, enquanto Darwin, a mais quente, está ficando para trás. Alguns podem argumentar que essa teoria não se sustenta quando olhamos para as civilizações antigas ou para os hotspots modernos, como a tropical Singapura. Mas os tempos mudam, assim como a geração de riqueza. Antigamente tudo girava em torno da agricultura, mas agora está mais relacionado à indústria e à inovação. Portanto, a Noruega pode parecer ter sido obrigada a ficar rica histórica e geograficamente. No entanto, não é bem assim. Ali costumava haver muitas dificuldades. Antigamente, o país enfrentava tempos difíceis, com invernos rigorosos e geografia complicada. Houve até fomes que levaram as famílias a buscar uma vida melhor nos Estados Unidos. Então, como a Noruega passou da pobreza à riqueza? Sim, o petróleo e o gás tiveram um papel importante. O país é pequeno, mas tem cerca de 0,31% de todas as reservas de petróleo do mundo. Porém, a história não se resume apenas ao ouro negro. Por exemplo, a maior reserva de petróleo não está em algum país árabe, mas na Venezuela, que conta com até 20% do ouro líquido do mundo. Ainda assim, a economia venezuelana está longe de ser estável. Assim, nem tudo se resume ao petróleo. Embora superada em tamanho de floresta por outras nações europeias, a Noruega era uma potência incomparável em madeira durante a era da navegação. Graças ao caminho estratégico do fiord, a madeira de suas florestas do interior podia chegar rapidamente às fábricas do lado do fiord e aos mercados globais. À medida que as ferrovias liberavam um potencial florestal maior em outros países após o século XIX, a Noruega era a rainha da madeira da Europa, reforçada por uma frota mercante de classe mundial no século XX. A riqueza em madeira, aliada às primeiras normas sociais de cooperação, estimulou o crescimento em vários setores, desde a agricultura até a pesca e os bancos. Apesar de ter sido rotulada como pobre no século XIX, o PIB per capita do país superou o das nações do leste e do sul da Europa. A ascendência da nação continua além da descoberta de suas reservas de petróleo. A Noruega é única, com uma população pequena, mas um território extenso. Apesar de sua vastidão, os países nórdicos são dispersos e considerados entre os países mais espaçosos do mundo. A maior parte do território do norte se estende além do Círculo Polar Ártico, oferecendo paisagens severas com solo fino cobrindo o leito rochoso. O terreno difícil da Noruega, repleto de montanhas e com uma estação de crescimento curta, limita a terra arável a apenas 2,2%, semelhante ao Iêmen. Essa terra dispersa em pequenos vales torna impraticável a agricultura extensiva, muito diferente da agricultura eficiente dos Estados Unidos. Com uma enorme porção de terra e litoral, mas com uma população pequena, a Noruega faz muito dinheiro com seus recursos. Além disso, a natureza tem sido muito gentil, com ricos locais de pesca, energia hidrelétrica dos rios e energia das águas frias. E só então vem aquela pequena coisa chamada petróleo. No final dos anos 50, houve uma grande descoberta que mudou tudo para a economia do país. Hoje em dia, as atividades petrolíferas têm sido um grande divisor de águas por lá, alimentando seu crescimento econômico e financiando seu estado de bem-estar social. Mas a Noruega não se limitou a ficar de braços cruzados e observar o fluxo de dinheiro. Ali se tomam medidas inteligentes, como a criação de um fundo soberano para administrar sua riqueza petrolífera a longo prazo.
O fundo recebe muito dinheiro, atualmente em 1 bilhão e 700 milhões de coroas norueguesas, ou mais de 160 milhões de dólares americanos. O país usa os juros desse fundo para aumentar seu orçamento anual, garantindo assistência médica, educação e bem-estar de alto nível para seus cidadãos. E aqui está o ponto alto. A Noruega não está descansando sobre os louros. Eles estão investindo em tecnologias sustentáveis, como a energia eólica offshore, para garantir um futuro brilhante além do petróleo e do gás. A Noruega pode ser cara, mas não pode competir com o lugar de maior custo de vida do mundo para se viver, Mônaco. É quase 4 vezes mais caro do que a média global. Portanto, se você deseja conviver com os ricos e famosos, não procure mais em Mônaco. Com os preços dos imóveis subindo para uma média de mais de 50 mil dólares por metro quadrado em 2022, não é de se admirar que esse pequeno país seja um imã para os ricos. No entanto, há um lugar que é particularmente caro para turistas. E não estou falando de armadilhas para turistas. Nem Oslo, nem Mônaco conseguem superar os preços em... Tire um segundo para dar seu palpite. Pronto? Bem-vindo a Ashgabat, a capital do Turcomenistão. Uma jarra de leite custa incríveis 15 dólares americanos, enquanto um plano padrão de assinatura de internet sai por 186 dólares americanos por mês. Acalme-se, você não é pobre, é apenas um problema econômico. O motivo desses preços é simples. A taxa de câmbio da moeda nacional do Turcomenistão em relação ao dólar é fixa e nunca muda. Um dólar equivale a 3,5 manates, e tem sido assim desde 2015. Os preços locais na moeda local aumentam devido à inflação, o que faz com que não sejam proporcionais aos preços em dólares. A taxa de câmbio nunca muda. Assim, para quem mora lá, esses preços não parecem ser extraordinários, mas para quem vai com dólares, a viagem sairá cara. Para cada aumento de 1,8 graus Fahrenheit na temperatura média de um país, o PIB per capita cai pelo menos 1,1%. Simplificando, a cada passo que você dá do Polo Norte em direção ao Equador, não só fica mais quente, como também fica gradualmente mais pobre ao longo do caminho. Mesmo que a vida em países gelados possa parecer miserável, 74,2% dos bilionários do mundo estão concentrados no hemisfério norte, e existem pelo menos 4 teorias que explicam isso. A teoria mais simples está ligada à biologia. Acredita-se que o clima frio afasta os germes, levando a uma melhor saúde e produtividade. Parece bom, mas vou questionar isso mais tarde. Depois, tem a teoria da preguiça da Grécia Antiga, que fala mais sobre o clima em geral. Os gregos acreditavam que o clima ideal deles os tornava mais ricos, enquanto as regiões mais quentes eram vistas como menos criativas. A terceira ideia se baseia em estudos econômicos e antropológicos. Veja, especialistas perceberam há algum tempo que países mais frios têm instituições inclusivas, que oferecem igualdade de oportunidades de trabalho e de vida, além de proteger mercados e a propriedade privada. Naturalmente, essas condições promovem uma competição saudável e aumentam a riqueza. A última ideia está fortemente ligada à anterior. Resumindo, países mais ricos tendem a distribuir melhor o dinheiro, porque são mais inclusivos. Nações mais pobres geralmente têm instituições extrativistas, onde uma elite poderosa controla a riqueza. Embora todas pareçam plausíveis, a verdade é que essas ideias são quase insanas. Bom, você conhece aquela teoria que diz que o clima frio elimina germes e que a população de países mais frios não fica tão doente? Eu não quero ser portador de más notícias, mas o frio, na verdade, faz com que os germes prosperem. No frio, a gente tende a ficar dentro de casa com tudo fechado, então compartilhamos germes uns com os outros com mais facilidade. Além disso, durante o inverno, o ar é mais seco, criando o ambiente perfeito para o vírus da gripe se espalhar. Os seres humanos também são mais resistentes a vírus e bactérias do próprio ambiente, porque o contato constante com eles fortalece nosso sistema imunológico. Se você lembrar das suas aulas de história, talvez recorde que a maioria dos britânicos teve dificuldades com o clima e as bactérias encontradas na América, enquanto os nativos americanos, em geral, estavam bem. E quanto à teoria da preguiça? Desculpa, não quero soar ofensivo, mas alguns especialistas afirmam que pessoas de países mais quentes tendem a ser mais preguiçosas. Mas a verdade é que o sol não faz a gente trabalhar menos.
Sim, o sol pode te deixar um pouco mais lento, porque você pode se desidratar. Mas veja, o corpo humano é biologicamente adaptado ao clima do lugar onde a pessoa nasce. Isso significa que, se você mora no Canadá, por exemplo, consegue aguentar o frio numa boa. Mas os brasileiros provavelmente lidam melhor com dias quentes do que você. Mas se a teoria da preguiça fosse verdadeira, como você explicaria que as pessoas na Colômbia trabalham cerca de 200 horas por ano a mais do que as dos Estados Unidos? Na verdade, se você mora no Camboja, Mianmar ou México, com certeza trabalha mais do que qualquer um no mundo. Além disso, os países mais quentes têm uma solução genial para combater a preguiça. Chama-se siesta. Depois do almoço, é normal sentir um pouco de sono. E se você faz refeições mais pesadas, como os espanhóis e italianos, vai ficar ainda mais devagar. Por isso, depois do almoço, eles costumam tirar uma siesta, também conhecida como cochilo rápido, que melhora sua memória e suas habilidades de raciocínio. Pode parecer que a siesta faz você trabalhar menos, mas quem tira um cochilo depois do almoço simplesmente trabalha em horários diferentes do dia. Enquanto você faz pausas para almoço mais curtas e vai para casa às 18 horas, na Espanha a pausa para almoço dura 2 horas e o expediente termina às 20. Eles trabalham quando não está tão quente lá fora e ainda conseguem tirar um cochilo revigorante. O passado também está cheio de pessoas que viveram vidas intensas apesar do sol escaldante. A civilização do Antigo Egito pode ter existido há milhares de anos, mas foi uma das civilizações mais ricas de todos os tempos, mesmo vivendo em um lugar extremamente quente e seco. Também temos os astecas, que viviam no México quando o México ainda nem existia. Posso te garantir que essa região não é famosa pelo clima frio. Mas a civilização asteca ainda conseguiu ter uma capital maior do que Londres, Paris e Madrid daquela época. Além disso, muitas das invenções que temos hoje e que enriquecem muita gente foram criadas graças à matemática e à ciência, duas coisas que nasceram em lugares quentes, como a Mesopotâmia e a Índia. Agora, para deixar todos esses estudos econômicos e antropológicos mais simples, vamos começar pela parte mais óbvia. É verdade que países mais quentes geralmente ganham dinheiro com seus recursos naturais. Eles não têm indústrias tão fortes, e o dinheiro fica concentrado nas mãos da elite. Tudo isso reduz o PIB, aquela coisa que estima se um país é rico ou não. Lembra que dissemos que países mais ricos têm instituições inclusivas? Essas instituições são basicamente leis que garantem que as pessoas tenham oportunidades iguais de trabalho e de vida, incluindo boas casas e um bom salário. Países pobres não são muito bons nessa coisa de instituições inclusivas, mas não é por escolha. Na verdade, isso é uma consequência da era das grandes navegações. Caso você tenha dormido nas aulas de história, deixa eu te lembrar. A Era das Grandes Navegações foi aquele período entre os séculos XV e XVII, quando vários reinos da Europa estavam explorando os mares e montando colônias pelo mundo todo. Eu sei que parece que isso foi há muito, muito tempo, mas muitos países que eram colônias naquela época só se tornaram independentes no século XX e XXI. É por isso que muitos países pobres não têm indústrias e mercados sólidos, porque suas instituições e leis vêm da época em que ainda eram colônias. E os anos como colônias esgotaram os recursos e não proporcionaram uma boa infraestrutura. Além disso, dizer que a propriedade privada reduz a diferença de renda e desigualdade é meio absurdo. É verdade que países em desenvolvimento, como o Brasil e a África do Sul, são altamente desiguais. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, 1% das pessoas mais ricas do país ganham 139 vezes mais dinheiro do que a parte mais pobre da população. E havia mais de 700 mil pessoas em situação de rua em 2024. Além disso, 1% da população mundial é mais rica do que o resto da humanidade toda junta. Se as instituições inclusivas fossem realmente tão poderosas nos países mais ricos, então não haveria mais de 1 bilhão de pessoas vivendo em pobreza extrema no mundo todo. Não adianta dizer que a propriedade privada melhora a vida de todo mundo, se as pessoas nem sequer conseguem ter uma casa para morar. E usar o PIB para calcular a riqueza de um país não é exatamente a melhor forma de entender a pobreza, porque o PIB só considera quanto dinheiro a própria indústria gera.
Ele ignora, por exemplo, a questão de se as pessoas que trabalham nessas indústrias têm bons empregos, se são bem pagas e se têm uma vida boa. O PIB também ignora a desigualdade, o que significa que ele desconsidera aquelas instituições inclusivas que mencionamos antes. Nos Estados Unidos, existem cerca de 835 bilionários, mas 11% da população americana ainda vive na pobreza. Então, minha opinião aqui é que as instituições inclusivas não são tão inclusivas assim, e que o dinheiro já não é tão bem distribuído desde o começo. Culturas diferentes também têm conceitos diferentes do que significa ser rico. Em Londres, por exemplo, conseguir pagar por comida, roupas e moradia não faz de você uma pessoa rica. Para eles, você está simplesmente sobrevivendo. Se você quiser ser realmente rico em Londres, talvez precise contratar uma empregada, comprar um cavalo e ter um instrutor particular de pilates. Mas para as tribos Awa ou Yanomami, dinheiro nem sequer existe. Eles produzem apenas o necessário. E se tiverem excedente, trocam com outras tribos. Acho que o fato de que os países pobres estão todos localizados mais próximos da linha do Equador não é só uma simples coincidência histórica. Conheça Hulho Malé, também conhecida como a Cidade da Esperança. Esse apelido faz todo sentido, pois essa ilha artificial faz parte do grande plano das Maldivas para evitar que seja completamente submersa em um futuro próximo. Hulho Malé foi criada com a colocação de areia do fundo do mar em uma plataforma de coral submersa. E deu certo! Essa cidade fica cerca de 1,80 m acima do nível do mar, o que significa que é 2 vezes mais alta que a capital das Maldivas, Malé. Embora cada vez mais pessoas estejam se mudando para lá para viver, a ilha também foi projetada para servir como um local de evacuação temporária durante tempestades e tufões perigosos. Seychelles é outra joia do Oceano Índico que está correndo o risco de desaparecer. Infelizmente, as inundações costeiras estão se tornando um problema comum lá, especialmente durante as marés de primavera e chuvas fortes. O problema é que sua ilha principal, Mahé, abriga cerca de 90% da população do país. Ao longo da costa, ela está apenas cerca de 1,80 m acima do nível do mar. Fiji é o terceiro paraíso tropical de nossa lista e também uma das principais opções para os viajantes. Mas essa nação está em uma situação difícil, pois está localizada bem no meio do Oceano Pacífico, onde grandes tempestades podem realmente transformar as coisas em um caos. Veja o caso do ciclone Winston, que atingiu Fiji em 2016 e acabou custando mais de $1 bilhão em prejuízos. Portanto, uma das medidas que estão sendo tomadas para a proteção é plantar manguezais ao longo da costa e preservar os que já existem. Essas árvores são fantásticas, pois ajudam a reduzir a velocidade do vento durante emergências de ciclones e também combatem a erosão ao reter sedimentos. O Egito também pode estar com problemas. Quero dizer, não é como se o país inteiro fosse ficar debaixo d'água e que só veremos as pontas das pirâmides em alguns anos. Mas as coisas podem realmente mudar por lá, pois as cidades costeiras estão enfrentando um sério risco. Veja Alexandria, por exemplo. 45% de sua população já vive abaixo do nível do mar. Se a cidade for inundada, não apenas todos terão que se mudar, mas o Egito, em geral, sofrerá um grande impacto em sua produção de peixes. Na Europa, uma das populações em maior risco é a da Holanda, onde cerca de metade das pessoas vivem em áreas abaixo do nível do mar. No futuro, planejar um gesto romântico com tulipas para sua namorada pode se tornar uma missão impossível. A Holanda é responsável por 2/3 da produção mundial dessa planta. Então, se os campos forem tomados pela água salgada, será o fim da linha para elas. Mas a boa notícia é que os holandeses têm séculos de experiência em lidar com a água. Portanto, saber como trabalhar com barreiras contra tempestades e muros marítimos pode evitar um cenário apocalíptico. Os riscos do aumento do nível do mar provavelmente não são maiores em nenhum outro lugar do que em Tuvalu. Essa cadeia de ilhas, localizada no meio do caminho entre a Austrália e o Havaí, pode ser o primeiro estado a se tornar inabitável. Sua terra deslumbrante está apenas cerca de 2,70 m acima do nível do mar. E só de olhar para ela no mapa, você pode ver como é estreita. De fato, a parte mais apertada em Fongafale tem apenas cerca de 19 metros de largura. Portanto, mesmo antes que as marés mais altas se tornem um problema real, as terras agrícolas limitadas do país podem ser inundadas por água salgada. As Filipinas são o próximo país de nossa lista. Esse arquipélago no sudeste da Ásia possui algumas das paisagens mais deslumbrantes, mas enfrenta o risco de inundações por 2 motivos. Primeiro, devido ao aumento do nível do mar.
E segundo, pelo clima louco e imprevisível. Desde 1990, eventos como ciclones, terremotos e tsunamis custaram ao país mais de 20 bilhões de dólares. Você já ouviu falar de Vanuatu? Essa cadeia de ilhas espalhadas entre a Austrália e Fiji também pode ser inundada em breve. Vanuatu foi uma das primeiras nações do Pacífico a transferir uma comunidade inteira para um local mais seguro. Em 2005, os residentes que viviam em áreas costeiras de risco no norte da ilha de Tegua se mudaram para um local mais alto. A seguir, as Ilhas Marshall, localizadas no Pacífico Central. Estudos mostram que 40% dos edifícios da capital, Majuro, podem acabar debaixo d'água no futuro. Mas esse país ainda não está jogando a toalha. Eles têm um plano e estão fortalecendo a infraestrutura de seu aeroporto de baixa altitude, realocando edifícios importantes para terrenos mais altos e construindo muros marítimos em ilhas rurais. Seguindo para o sul, temos Nauru. Esse é, na verdade, um dos menores países do mundo com apenas 21 quilômetros quadrados. Atualmente é o lar de 10 mil pessoas, mas está prestes a se tornar inabitável. Os níveis de água estão subindo 3 vezes mais rápido do que a média global. A Lagoa Buada desperta uma preocupação especial, pois é o único recurso de água doce da superfície e está localizada apenas 5 metros acima do nível do mar. Nossa próxima parada no Oceano Pacífico é a República de Palau. O aumento do nível do mar também não é brincadeira por ali, mas proteger suas plantações, especialmente a de taro, é uma prioridade no momento. Na metade do caminho entre o Havaí e a Nova Zelândia fica Samoa, e esse país está lidando com uma situação única. Não apenas o volume de água está aumentando, mas a terra também está afundando. Alguns fortes terremotos e tsunamis atingiram Samoa em 2009. Assim, à medida que a crosta volta à sua posição original, a superfície terrestre total está, na verdade, diminuindo. Por causa disso, as moradias e a infraestrutura principal podem ser seriamente atingidas, especialmente porque todos os aeroportos ficam ao longo da costa. Vamos para Kiribati. Essa nação do Pacífico tem um grande problema com inundações frequentes porque a maior parte de sua população e infraestrutura fica perto da costa. Com exceção da ilha vulcânica de Banaba, nenhuma das terras de Kiribati está a mais de 2 metros acima do oceano. Para enfrentar essa situação e manter a população segura, eles tiveram a grande ideia de construir uma enorme plataforma flutuante, como a das empresas petrolíferas. O problema é que isso custaria uma fortuna, pois o projeto está estimado em cerca de 2 bilhões de dólares. Se visitar o Vietnã está na sua lista de desejos, é melhor se apressar. As 10 melhores coisas para fazer por lá envolvem, em sua maioria, cruzeiros para lugares de cair o queixo, como a Baía de Halong, também conhecida como a Baía dos Dragões Descendentes. Mas, por volta da década de 2050, a terra ao redor pode estar debaixo d'água. Outro grande problema que o Vietnã está enfrentando é que os principais campos de arroz estão ficando salgados. E se você gosta da culinária vietnamita, sabe como esse cereal é importante para eles, que no momento estão especialmente preocupados com a vulnerabilidade da região do delta do Mekong. Afinal de contas, essa é uma área altamente fértil, responsável pela maior parte da produção agrícola do país, sendo que mais de 50% dela é, sim, de arroz. Essa nação está realmente se esforçando para se ajustar a essa nova realidade. Os agricultores estão lavando os campos de arroz no delta do Mekong com água doce para se livrar da salinidade. Nossa próxima parada é no Mar do Caribe. Granada é um país insular, mas talvez você conheça o local como a Ilha das Especiarias, pois seu clima tropical é perfeito para o cultivo de produtos como noz moscada, canela, cravo e gengibre. Infelizmente, Granada e seu incrível solo fértil também enfrentam um futuro incerto de submersão. Vamos falar sobre o último país de nossa lista, as Ilhas Salomão. 5 ilhas desse arquipélago já desapareceram sob as ondas, e outras 6 estão submersas em 20%. Entre elas está a de Nusa e Vili, que já foi um ponto de encontro para piqueniques no início dos anos 2000. Embora a situação seja complicada, é importante observar que mais de 300 das ilhas são habitadas. Uma coisa sobre as Ilhas Salomão é que parece que elas estão sempre em algum tipo de modo de recuperação, já que o país é frequentemente atingido por ciclones tropicais e inundações repentinas. A população já está trabalhando duro para salvar suas casas da elevação do mar,
construindo muros de pedra ao longo da costa, plantando mangues e construindo casas em áreas mais altas. Há uma ilha misteriosa que aparece e desaparece como mágica. Assim como o gato de Schrödinger, a ilha de Schrödinger existe e não existe ao mesmo tempo. Oficialmente, ela se chama Sandy e já apareceu em mapas, mas nunca esteve lá na vida real. Cientistas australianos decidiram resolver o mistério de uma vez por todas, embarcando em uma aventura para encontrar esse arquipélago. Mas quando chegaram às coordenadas, tudo o que encontraram foram ondas azuis infinitas. É como se o pedaço de terra estivesse brincando de esconde-esconde com eles. Essa história remonta a 1876. Um navio baleeiro estava atravessando a área e relatou a existência de uma ilha. Quem a viu disse que ela tinha mais de 24 quilômetros de comprimento de norte a sul e cerca de 5 quilômetros de largura, mais ou menos o tamanho de Manhattan, portanto nada pequena. Mas toda vez que os pesquisadores visitavam a área, não encontravam nada. Assim, em 1974, uma missão oficial da Nova Caledônia declarou que a ilha Sandy simplesmente não existia e a excluiu de todos os mapas. As pessoas continuaram com suas vidas até notarem que ela estava aparecendo no Google Earth como uma mancha preta. Em 2012, outra expedição australiana foi verificar a área para obter algumas explicações. Seus integrantes tiveram que escrever sobre o arquipélago há muito perdido e explicar o que poderia ter criado essa bagunça. Para começar, a tecnologia de mapeamento não estava em seu auge no século XIX. Era fácil errar as coordenadas. Além disso, havia o fato de que a área é grande em atividades vulcânicas. É provável que lava tenha esfriado e criado algum tipo de jangada. Digamos que o navio baleeiro tenha passado, visto a jangada vulcânica e pensado que era terra à distância. Mas é apenas uma suposição. Os seres humanos já se aventuraram por todos os cantos do mundo e em algum momento pode ter parecido que descobrimos tudo do nosso planeta. Mas quando o Monte Lico apareceu no Google Earth, os cientistas ficaram entusiasmados. Essa joia escondida no norte de Moçambique não é uma floresta tropical comum, ela está aninhada dentro de um vulcão. Determinados a confirmar a existência dessa floresta misteriosa, os experts reuniram uma equipe de cientistas e especialistas de primeira linha de todo o mundo. A jornada até o Monte Lico não foi fácil, com uma assustadora escalada vertical de rochas entre eles e a floresta. Mas, após 6 anos de planejamento e preparação, estavam prontos para o desafio. Quando chegaram lá, viram que era ainda melhor do que imaginavam. O lugar era como um jardim perfeitamente cuidado. A floresta parecia única e diferente de outras tropicais. Havia algumas lagartas insanamente enormes que pareciam perigosas, e eles até encontraram vasos antigos e evidências de um ecossistema humano intocado. Oh! Terra incógnita significa terra desconhecida em latim, e um dos maiores territórios desconhecidos que está sendo descoberto atualmente é a terra sob as camadas de gelo da Antártica. Abaixo da superfície nevada há um mundo totalmente novo de canyons, cursos d'água e lagos que agora estão sendo mapeados. Não podemos deixar de nos perguntar: existe realmente água líquida abaixo da superfície congelada da Antártica? Sim. Ela pode existir sem congelar devido à pressão. A água líquida é o resultado do interior quente da Terra, e é assim que temos coisas como o Lago Vostok. Você não pode vê-lo, mas ele está bem aqui. Localizado no leste da Antártica, fica sob 4 quilômetros de gelo espesso. Esse enorme lago tem cerca de 12.430 quilômetros quadrados. Os seres humanos só puderam descobri-lo com a ajuda de algumas tecnologias de ponta, como sondagens sísmicas e radares que penetram no gelo. De acordo com esses cientistas, é provável que o lago esteja lá há 15 milhões de anos. O Butão está no mapa, entre outras coisas, por ser o país mais feliz de toda a Ásia, mas manteve uma joia escondida por todos esses anos. Uma das montanhas mais altas do mundo ainda não escaladas, a Gangkhar Punsum. O país está envolto nas gloriosas montanhas do Himalaia. É por isso que a comunidade de escaladores ficou muito animada quando descobriu uma delas intocada. Imagine ser a primeira pessoa a escalar um pico inexplorado. Isso provavelmente garantiria um lugar no Guinness dos Recordes, com certeza. A montanha tem permanecido intocada devido a uma lei butanesa. Para os habitantes locais, o pico é um local sagrado envolto em mistérios e lendas. Uma de suas crenças é que a sacralidade de escalar uma montanha não está em atingir seu cume, mas em comungar verdadeiramente com o local e aproveitar o processo.
Temos que admitir que essa é uma novidade para os ocidentais. Se estiver no estado de Nova York, não deixe de visitar a Agloe General Store. Você terá de dirigir até algum lugar nos arredores de Catskills para encontrar um belo, grandioso e grande nada. Agloe é uma das cidades de papel mais famosas dos Estados Unidos, ou seja, uma cidade falsa. Mas esse caso é diferente do de Sandy Island. Agloe nunca existiu e não foi um erro. Há uma antiga prática de direitos autorais entre os criadores de mapas. Eles adicionam cidades de papel para que possam saber quando alguém está simplesmente copiando e colando seu trabalho. O que não esperavam é que isso ficasse completamente fora de controle. Há quem diga que um dia um homem pegou um mapa em um posto de gasolina que tinha a cidade de Agloe marcada nele. A pessoa decidiu abrir uma loja no local e a batizou de Agloe General Store. Dizem que ela enfrentou um processo judicial dos criadores do mapa. De qualquer forma, isso durou apenas anos suficientes para se tornar uma piada nacional. Os americanos apareceram de todas as partes do país para tirar uma foto da falsa placa de boas-vindas da cidade. E depois temos Bermeja, localizada no Golfo do México. Essa ilha peculiar apareceu em muitos mapas dos séculos 16 e 17. Provavelmente foi desenhada por exploradores espanhóis. Claro, a localização exata variava de mapa para mapa, e seu nome às vezes aparecia como Vermeja, mas sua existência era suficientemente certa. Ela foi vista pela última vez em um mapa mexicano de 1921 e depois, puf, desapareceu completamente do horizonte. As pessoas começaram a falar e a se perguntar: a ilha afundou? Foi destruída? Em 2009, 3 investigações oficiais foram realizadas para procurar o pedaço de terra. Foi usada a tecnologia de ponta para vasculhar o fundo do mar mexicano, mas Bermeja não estava em lugar algum. Os pesquisadores tinham várias hipóteses sobre o que poderia ser. Vamos nos aprofundar em uma delas. A ilha provavelmente foi inventada por exploradores antigos para enganar seus inimigos na busca por terras de ouro. E isso parece plausível. Vamos dar uma olhada no Rio de Janeiro. A cidade é repleta de territórios informais. Esses lugares são conhecidos como comunidades ou favelas. São como mini-cidades dentro da cidade grande. Algumas são conhecidas por serem territórios desamparados, onde os moradores não têm as mesmas vantagens urbanas que os outros cidadãos, como o sistema de esgoto e a coleta de lixo. E as favelas cresceram tão rapidamente que o governo não teve tempo de acompanhar o seu desenvolvimento. Portanto, hoje, geralmente são os próprios moradores que dão nome às ruas e se contentam com o que têm à disposição. Uma das maiores favelas do Rio de Janeiro é a conhecida Rocinha, e ela só foi aceita como bairro pelo governo local na década de 1990. Nosso próprio fundo oceânico é menos mapeado do que Vênus, Marte e a Lua. De fato, 95% dos nossos oceanos não são explorados. Estranho, não é? Temos a tecnologia disponível, que consiste principalmente em sondagens com sonar, enviando sons de ondas para o leito oceânico e registrando o que é ouvido de volta. Uma das principais vantagens de mapear o fundo do mar mais detalhadamente seria obter mais informações sobre riscos marinhos, como terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas. Além disso, há muita vida marinha não identificada. Isso poderia nos dar uma ótima visão sobre a preservação e a descoberta da verdadeira dinâmica de nossos ecossistemas marítimos. Alguns lugares não parecem importantes, até que o mundo percebe que eles guardam as chaves do futuro. Esse é o caso do Ártico canadense. Durante a maior parte da história, era só gelo, neve, pedras, caribus e, ainda mais gelo. Mas agora está prestes a se tornar um dos lugares mais importantes do planeta e talvez transformar o Canadá em uma superpotência global. Por quê? Porque está escondendo minerais que alimentam veículos elétricos, satélites e sistemas de mísseis, enquanto a demanda está disparando. No entanto, não se trata apenas de mineração e de ter recursos. É também uma questão de controle. Atualmente, a China tem uma vantagem enorme, porque refina mais de 90% das terras raras do mundo. Isso significa que se você quiser lançar um satélite, fabricar eletrônicos avançados, ou até mesmo só manter as luzes acesas na sua casa inteligente e chique, as chances são de que você dependa da China. E isso deixa muitas potências mundiais bem nervosas, porque com tudo indo pro elétrico, a última coisa que você quer é depender do seu rival geopolítico. Então agora a caça ao tesouro global da tecnologia limpa está oficialmente aberta.
Os Estados Unidos, Europa, Japão, Austrália, todos estão competindo. No entanto, a tecnologia mais recente e o potencial inexplorado podem dar vantagem ao Canadá. O Canadá tem esses minerais há décadas, mas com preços baixos, terreno difícil e sem uma corrida global, eles ficaram praticamente intocados. No entanto, o Ottawa finalmente está começando a agir. Em 2022, o Canadá lançou a Estratégia de Minerais Críticos, com bilhões em investimentos e incentivos fiscais para incentivar as empresas a explorar. Também há planos para construir as estradas, portos e linhas de energia necessários para acessar esses depósitos remotos no norte. O Canadá já produz mais de 60 minerais e metais, mas agora 31 deles são considerados críticos. 6 deles estão recebendo tratamento VIP: lítio, grafite, níquel, cobalto, cobre e elementos de terras raras. Mas extrair esses minerais é só o primeiro passo. O verdadeiro plano? Manter tudo por aqui. Transformar esse tesouro congelado em baterias novinhas em folha, bem aqui em casa. Isso significa não só minas, mas também refinarias, centros de processamento e fábricas de alta tecnologia surgindo onde antes só havia neve e silêncio. Enquanto outros só falam, o Canadá está ocupado asfaltando estradas e instalando linhas de energia. Devagar, mas com certeza, eles estão transformando campos de neve em um playground de alta tecnologia. Chegar a todo esse tesouro enterrado costumava ser quase impossível. Afinal, estamos falando de terras tão remotas que as estradas literalmente acabam centenas de quilômetros antes do destino. O solo fica congelado a maior parte do ano. E mesmo que você encontrasse algo valioso, só sair de lá já era um pesadelo logístico. Então, o que mudou? O Canadá tem uma carta na manga. Não sei você, mas eu uso isso principalmente para fazer memes e música. Mas os geólogos, eles estão escaneando o Ártico como se fosse Minecraft com visão de raio-x. Em vez de perfurar no escuro, eles estão usando amostras de núcleo de décadas atrás, colocando tudo em IA e obtendo previsões surpreendentemente precisas sobre o que está debaixo da Terra. É como trocar um mapa do tesouro de pirata por um GPS que realmente diz, cave aqui. Empresas como a Geologic AI e a Cobalt Metals já estão fazendo isso, despejando dados em IA e recebendo indicações certeiras de onde encontrar níquel, cobalto e terras raras. Nos territórios do Noroeste, o Canadá está conduzindo um laboratório piloto que usa IA e escaneamento digital para reanalisar amostras de rochas de décadas atrás. O objetivo é identificar depósitos minerais escondidos que os métodos antigos podem ter deixado passar, sem precisar cavar nenhum buraco novo. Tudo isso parece ótimo, mas talvez eu tenha feito parecer mais simples do que realmente é. Explorar o Ártico é um pesadelo logístico. Para começar, não se trata apenas de um pedaço remoto de terra. O Ártico canadense é enorme, quase metade do país, se estendendo pelo Yukon, territórios do Noroeste e Nunavut. Estamos falando de uma região maior que a Índia, com menos habitantes do que uma cidade pequena. A maior parte é permafrost, áreas selvagens ou ilhas cobertas de gelo espalhadas pelo arquipélago ártico. As temperaturas vão de pouco mais de 10 graus Celsius no verão até menos 40 graus Fahrenheit ou menos, com o solo permanecendo congelado durante a maior parte do ano. Curiosidade: você sabia que menos 40 graus é igual tanto em Fahrenheit quanto em Celsius? É a única temperatura em que as duas escalas se encontram. Elas sobem em ritmos diferentes, mas acabam se cruzando quando faz frio o suficiente. Só uma curiosidade para os nerds do clima comum. Enfim, não dá simplesmente para chegar com o caminhão e começar a construir no Ártico. Lá em cima, as estradas simplesmente acabam. Quer construir alguma coisa? Pode levar anos. E um inverno rigoroso pode colocar tudo em espera. E se você quiser continuar indo pro norte, vai precisar de mais de tudo. Mais comida, mais combustível, mais máquinas, o que significa ainda mais dinheiro. Falando em dinheiro, outro fato de gelar o sangue é quanto tudo isso custa. Minerar no extremo norte é muito mais caro do que fazer isso, por exemplo, na Austrália ou no Chile. Uma IA pode até te dizer aonde estão os minerais, mas pessoas e máquinas enormes ainda precisam cavar. E isso custa uma fortuna. Mas isso não é tudo. A maior parte do norte do Canadá é terra indígena. Comunidades das primeiras nações, Inuit e Métis, vivem lá há milhares de anos. E os pontos quentes de minerais geralmente ficam bem em cima de suas terras ancestrais. Então, quando o Canadá fala sobre destravar o Ártico, não se trata apenas de estradas e robôs. É uma questão de parceria e colaboração, e isso não é opcional. Legalmente, projetos em terras indígenas exigem consulta e, em muitos casos, consentimento.
A boa notícia? Algumas comunidades não estão só envolvidas, estão liderando o caminho. Em regiões como Nunavut e os territórios do Noroeste, corporações indígenas e potências mundiais já estão moldando como o desenvolvimento acontece, do jeito delas. Se o Canadá quiser ter sucesso nisso, vai precisar de mais do que tecnologia e financiamento. Vai ser preciso confiança. Então, levando tudo isso em consideração, será que o Canadá conseguirá fazer isso? Honestamente, com os avanços tecnológicos e as parcerias, não parece impossível. Mas o Canadá não está apenas fazendo uma coisa bem feita, está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Vamos recapitular. Recursos ocultos, verificado. Nova estratégia, no local. Financiamento e subestação, aprovado. Ferramentas de IA, desdobado. Parcerias com povos indígenas, em andamento. Infraestrutura, já em fase inicial de construção. É uma bola de neve que se transforma em avalanche. A exploração impulsiona o investimento. O investimento acelera a construção de estradas. As estradas liberam mais jazidas. E mais jazidas atraem mais fábricas. É um ciclo de retroalimentação. E se continuarem a alimentá-lo, toda a operação no Ártico poderá passar de uma ideia a um império mais rápido do que qualquer um espera, dando um significado totalmente novo à expressão ativos congelados. Mas isso não ajuda só o Canadá. Pode poupar os EZA um bocado de dor de cabeça. Se tudo correr como planejado, os Estados Unidos não vão precisar enviar terras raras para o outro lado do planeta. Basta olhar para o norte, acenar para os caribus e conseguir o que precisa do vizinho mais próximo. É por isso que os AU apoiaram publicamente o esforço, oferecendo suporte e financiamento para ajudar a construir uma cadeia de suprimentos norte-americana confiável. Para o Canadá, esse pode ser um momento em que deixa de ser apenas um fornecedor de matérias-primas e passa a se tornar um agente de peso na economia de tecnologia limpa. Para o ZEU, é como descobrir que seu vizinho estava secretamente construindo uma fábrica de baterias no quintal enquanto você montava veículos elétricos. E no cenário global? Bem, a abundância de recursos tende a baixar os preços, e isso sempre é bom para nós, pessoas comuns. Cobalto, níquel e lítio mais baratos significam baterias mais baratas, e baterias mais baratas significam veículos elétricos, armazenamento de energia, celulares, laptops e tudo mais acessíveis. Agora, não se empolgue demais ainda. Como dissemos, minerar no Ártico não é barato. Mas, em teoria, quando o motor de tecnologia limpa do Canadá estiver funcionando a todo vapor, mais oferta e cadeias de suprimento mais curtas devem aos poucos reduzir os custos. E não se trata só de preço, mas de estabilidade. Atualmente, se um país corta as exportações ou se envolve em questões políticas, tudo na cadeia fica instável. Mas com o Canadá entrando como um fornecedor confiável, o sistema global pode ganhar um pouco mais de fôlego. Os fabricantes podem parar de se preocupar com pontos únicos de falha e começar a produzir com mais confiança.